Você também se impressiona com as notícias que vê na internet? O que você costuma fazer quando se depara com casos reais de assédio, violência, abuso e exploração de mulheres, jovens e crianças? A vontade que dá é botar a boca no trombone, não é mesmo? Pois é isso que Verônica, protagonista do livro Rede de Abusos, quer fazer. E essa é a história que você vai conhecer agora. Vem comigo que eu vou contar tudo o que você precisa saber para aproveitar ainda mais essa leitura. Rede de Abusos é uma novela policial que aborda a cultura digital e a violência contra a mulher. Com muito suspense, o livro conta com o nosso espírito investigativo para solucionar os mistérios que cercam as personagens principais. Vou te apresentar para elas. Verônica é uma garota antenada e sedenta por informação. Ela até decide criar um blog para denunciar casos de abuso e violência. Bárbara, a melhor amiga de Verônica, está sempre focada no emprego e foge desses assuntos. Jéssica é uma escritora que publica suas histórias de crime online. E não é que Jéssica passa a ser perseguida por um abusador que se inspira no livro dela para cometer seus crimes? E aí, consegue imaginar como a história de todas essas garotas vai se entrelaçar? Já comentei que um ponto importante que conecta todo o livro é a cultura digital. É por meio da internet que as personagens se informam, se comunicam, se expõem e se inspiram. O desenrolar da história mostra que o ambiente digital pode oferecer uma série de situações de risco, mas também abre espaço para conscientizar as mulheres e incentivá-las a lutar pelos seus direitos. Já deu para perceber que conscientização é tudo nesse livro, né? Essa é uma prática frequente na produção de Tânia Alexandre Martinelli, a autora. Ao escrever o livro Rede de Abusos, depois de muita pesquisa sobre violência sexual, ela encontrou uma maneira de pôr a boca no trombone. Tânia deu voz a esse problema social tão grave que precisa ser debatido e enfrentado. Paulista de Americana, Tânia iniciou sua carreira como professora de língua portuguesa. Depois de muitos anos nas salas de aula, transformou seu amor pela literatura em profissão. Já publicou 40 livros de diferentes gêneros. Ao construir Rede de Abusos, a autora optou por fazer uma obra de metaficção. A metaficção é um tipo de metalinguagem, ou seja, usar a linguagem para falar da própria linguagem. Rede de Abusos, por exemplo, é um livro sobre a história de um livro. A trama é um exemplo de construção em abismo, uma das várias formas de metalinguagem. Além de o livro narrar a história de outro livro, aquele que Jéssica escreve, Rede de Abusos ainda conta os bastidores dessa escrita. Fala do envolvimento dos leitores e da repercussão que a obra gera. Ao longo do livro, você vai acompanhar as reações de Verônica, Bárbara e de outros leitores às histórias escritas por Jéssica. Como eu já comentei, Rede de Abusos é uma novela policial. Mas afinal, qual é a diferença entre novela, romance e conto? Esses três gêneros apresentam personagens, se passam em um tempo e um lugar determinados e têm conflitos. A diferença está na extensão. A novela é mais condensada que o romance e mais extensa que o conto. A quantidade de conflitos e personagens também aumenta ou diminui de acordo com o gênero. O que também torna a história de Rede de Abusos ainda mais dinâmica e envolvente é a sua trama, baseada em pistas intrincadas e detalhes escondidos nas entrelinhas. Estou falando do gênero policial, que faz a gente assumir o papel de detetive durante a leitura. Rede de Abusos se inspira em clássicos da narrativa policial, aqueles com muito suspense, cheios de enigmas para decifrar. No Brasil, a narrativa policial ganhou força nos anos 70, época em que as cidades cresceram muito. Os casos de violência aumentaram e a vida real se tornou inspiração para esse tipo de narrativa de ficção. Um exemplo é a obra de José Louzeiro, baseada no caso da menina Araceli, brutalmente violentada e assassinada em 1973. Mas não são só a trama e o gênero literário que despertam o interesse pelo livro. A importância do tema tratado em Rede de Abusos faz a gente refletir, e muito, sobre a cultura do estupro.
Afinal, a gente vive em uma sociedade em que mulheres, jovens e crianças são vulneráveis, muitas vezes até nos espaços em que mais deveriam se sentir seguros. A cultura do estupro é resultado de uma sociedade que trata mulheres como propriedade dos homens. Faz parte da dinâmica social e está presente em filmes, propagandas, séries. Você nunca ouviu alguém comentar que uma mulher apanhou porque merecia ou foi estuprada porque não se deu ao respeito? Infelizmente, essa é uma prova de quanto essa cultura está enraizada na nossa sociedade. As origens dessa mentalidade patriarcal vêm da Grécia Antiga. Lá, as mulheres eram confinadas no espaço doméstico e só os homens eram responsáveis pelas decisões na esfera pública. Os reflexos dessa mentalidade patriarcal e machista podem ser percebidos nas estatísticas atuais. Por exemplo, de acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2020, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Com o reflorescimento recente dos movimentos feministas, até parece que os casos de agressões e abuso contra as mulheres aumentaram nos últimos tempos. Mas a verdade é que as mulheres estão falando mais, denunciando mais, rompendo o estigma que as levava a ficar em silêncio. Nesse contexto, a leitura de Rede de Abusos é ainda mais relevante. A obra possibilita compreender os problemas gerados pela desigualdade entre homens e mulheres e alerta contra relações autoritárias e abusivas. Lendo esse livro, a gente percebe o quanto é necessário homens e mulheres construírem juntos uma nova realidade de respeito e igualdade. O legal é que, pouco a pouco, a rede de abusos que serve às personagens vai se transformando em rede de solidariedade. Ou melhor, sororidade, porque estou falando de laços entre mulheres e meninas. Tenho certeza que você vai adorar essa história. Boa leitura!